Irmãos e irmãs, ouçam esta palavra de Deus. Está em Lucas, capítulo 4. Vou ler o versículo 24 para você. E acrescentou Jesus: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ao pronunciar estas palavras, estava em Nazaré da Galileia, numa sinagoga. Ele desenrolou o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que começa dizendo assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a boa nova aos pobres. Preste muita atenção no que você vai aprender, ouvir a respeito dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, nessa lista de vídeo que estamos gravando. Esse é o primeiro vídeo dessa lista. Nesse mesmo texto, temos no versículo 27, esta palavra também que Jesus pronunciou. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi enviado. Isto é, nenhum deles foi enviado profeta, nenhum deles foi curado. Também no tempo de Elias, ele também diz que naquele tempo, quando houve uma seca durante 3 anos e meio, a nenhuma viúva de Israel foi enviado Elias, mas lá em Serepta da Sidônia, há uma viúva que tinha um filho. O que é que Jesus quis dizer com isso? Um profeta em sua pátria desprezado. Irmãos, no meio dos parentes e seus amigos, das pessoas que os conheciam, por quê? Porque eles conheciam em Nazaré Jesus, Maria, José, os parentes deles, e sabiam que eram gente pobre. As pessoas da época, antes e hoje, não são diferentes dos galileus, dos nazarenos. Não. Eles costumam avaliar, e é assim hoje, e não é diferente. Costumam avaliar as pessoas pelos que ela tem. Isso, por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Eles diziam: esse aí não é filho do carpinteiro, de José? Ué, como é que ele tem esse poder de fazer milagres? Ouvimos dizer que fez tantas coisas em Cafarnaum, e tem uma sabedoria, fala com uma inteligência, uma sabedoria que nunca ouvimos antes de pessoa alguma. Mas é filho de Maria e de José. Não é Tiago, José, Judas, Simão? Irmãos deles, as suas irmãs não estão aqui entre nós? Não são gente pobre, gente simples? De onde ele vem tudo isso? E ficavam escandalizados. Aquelas pessoas que os conheciam, porque Jesus se criou ali no meio deles. E eles não o conheciam, não sabiam quem era Jesus. Quem sabia quem era Jesus era a mãe dele, os pais e José. Sabiam muito bem quem era Jesus, mas era segredo. Não tem um cavalo árabe, não tem camelo, não tem uma carruagem, não tem uma caminhonete, não tem um Camaro, um Porsche. Não tem uma dessas essas caminhonetes que tem 6 portas, 8 portas. Esse carrão. Irmãos, o que eles têm? Nada. Não tem um carneiro, não tem um bode, não tem boi, touro, nada. O que eles levam ao sacrifício? Um par de rolas. E se escandalizavam, menosprezavam. E ele disse essas palavras que você ouviu. Um profeta, como é desprezado na sua pátria, entre seus parentes, amigos, vizinhos, conhecidos. Como é desprezado. Hoje é a mesma coisa. E não será diferente. Se você é um homem, uma mulher de Deus, e tem dons espirituais, está no caminho de Deus. Isso também acontece no meio dos seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, pessoas conhecidas.
Eles não estão nem aí pelo que você faz, pelo que você diz. E quanto mais se você não tem nem dinheiro para comprar uma bicicleta, um carro, vai a pé para a igreja, de ônibus, e está profetizando, pessoas são curadas, expulsando os demônios, convertendo o povo, de jeito nenhum. Não acreditam, não aceitam. Veja que era Jesus Cristo, o maior, o melhor de todo o universo. Não é de todas as nações e de todos os séculos, é de todo o universo. Nem antes, nem durante, nem depois haverá ninguém melhor, maior do que Jesus Cristo. Quem é maior que Jesus Cristo? Só tem um, Deus Pai. Deus Pai está sentado no trono e ele colocou seu Filho à sua direita para governar o universo. Todos os santos, todos os anjos nos céus, todas as hierarquias de anjos e santos nos céus e na terra, em todo o universo, estão submissos ao Filho. Ninguém vai a Deus, ninguém será salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Foi Deus Pai quem falou isso. Está escrito no livro dos profetas, no Antigo Testamento, e temos também no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, ele mencionou ali o profeta Eliseu. Vamos nos ater nesse profeta, o profeta Eliseu. Vamos buscar esta informação lá no Antigo Testamento. Na Bíblia. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 5. É o capítulo todo falando de um episódio na vida de Eliseu. Eliseu, ele morava em Samaria. Samaria era o reino do norte, Judá era o reino do sul. Naquele tempo ainda estava dividido o povo em dois reinos. E Eliseu fazia parte do povo do norte, morava em Samaria, num bairro de Samaria. E o fato aconteceu o seguinte, o que nos conta nesse capítulo 5. Os sírios, os arameus, que eram conhecidos os sírios na época, eles fizeram incursão no território de Israel e capturaram uma menina, uma adolescente, e levaram para a Síria. E essa menina se tornou uma escrava na casa do general Naamã. Por meio de Naamã, esse general, um valente guerreiro, Deus lhe tinha dado vitória aos arameus, aos sírios. Era um homem muito considerado, Naamã, general da Síria, muito rico, forte, valente guerreiro. Só que Naamã, ele tinha lepra. Lepra. Para você entender melhor, explicando a escritura para você entender, essa lepra de Naamã não era uma lepra maligna, uma lepra que tomava conta do corpo todo. Ele era todo carcomido, cheio de feridas e podridão, como Jó, por exemplo, entre outros leprosos que existiam na época, em nossos tempos. Que não tinha os dedos, a mão, tudo comido, os pés, tudo apodrecido, não. Existe lepra e diversos tipos de lepra. E a lepra, muitas vezes, começa com uma mancha branca. Então, tem aqueles leprosos que têm uma lepra que não é tão maligna assim. E tem alguns que têm alguma parte do corpo. Às vezes, nas costas, no peito, na barriga, no braço, na mão, na perna, uma mancha. Então, era assim, Naamã, ele era um homem casado, ele era um homem que estava em contato com o rei. O rei da Síria se apoiava no ombro dele para se dobrar no templo de Rimão. Eram idólatras. Então, um leproso, meus irmãos, carcomido de lepra, tinha que ser isolado. A lepra era um mal terrível. No meio de Israel também. Então, existia vários graus de leprosidade, isto é, vários graus da lepra. Ele tinha uma lepra lá, uma mancha, e ele estava preocupado com aquilo. Poderia se estender e piorar. E acontecia em muitos casos de a lepra ir piorando. Ele tinha aquela lepra no corpo dele, não se sabe aonde, que parte do corpo. E
andava muito preocupado com isso, já de tempo. A menina israelita que estava na casa dele, estava a serviço da mulher de Naamã, um dia ela disse à patroa, a mulher de Naamã: se o meu amo Naamã fosse ter com o profeta que há em Israel, o nome dele é Eliseu. Se ele fosse lá, ele seria curado da lepra. Então contou a ela vários casos em que as pessoas eram curadas, vários sinais e milagres da vida de Eliseu, porque essa menina, ela sabia, conhecia esse profeta, mas estava lá como escrava, trabalhando na casa de Naamã, para a mulher dele. Ela deu esse testemunho, meus irmãos e irmãs, e a mulher de Naamã, ela acreditou em tudo que a menina contou a ela e chamou Naamã, seu marido, e disse a ele: olha, essa menina israelita falou de um homem em Israel que ele cura enfermidades, tem o poder de Deus. Contou este fato, aquele outro. A fé entrou no coração daquela mulher e daquele general. Veja que ele era um homem importante, um homem muito rico, soberbo também, mas ao ouvir que em Israel tinha um homem que poderia curá-lo da lepra, ele acreditou, ele teve fé, ele disse: é mesmo? Então, colocando aquela palavra, isto é, deixando ela entrar no coração, aquela semente, daquele testemunho, daquela menina israelita, escrava, na casa dele, lá na Síria, lá onde hoje Israel está fazendo guerra com o Hezbollah, com aquele povo, lá na Síria, Líbano, essa região ali. Nós estamos falando da mesma região onde eles estão em guerra hoje. Irmãos e irmãs, eles eram inimigos já naquela época. Então ele falou com o rei da Síria, pois era o braço direito do rei. E o rei então disse a ele: olha, eu vou escrever então uma carta de recomendação e você leva ao rei de Israel, para que você fique livre da lepra. Ele então tomou vários soldados, carruagens, cavalo, com muita riqueza. Veja, 10 talentos de prata, significando cerca de 360 quilos. 360 quilos de prata. 6.000 ciclos de ouro, isto é, cerca de 72 quilos, traduzindo para você em nossa linguagem moderna. 72 quilos, aproximadamente, de ouro. E 10 vestes festivas. Vestes finas, muito caras. Você imagine, meus irmãos e irmãs, aquelas roupas, isto é, essas roupas aí que as pessoas vendem de marca. Roupas caras. Só gente rica tem dinheiro para comprar. Roupas muito caras, finas, de alta qualidade, alto preço. Lá também tinha. Então, 10 vestes nobres, que só gente muito rica poderia comprar e ter. Veja que riqueza. Ele colocou tudo nas carruagens e ele pensava consigo: se eu for curado, eu vou dar todo esse presente ao profeta. Irmãos, vamos para o segundo vídeo, para continuar sobre este ensinamento e esta pregação da Bíblia, da Palavra de Deus neste assunto. Amém?